Oi pessoal, eu sou o Omar, estou falando aqui do portal da OP. Vocês acabaram de ver a nossa vinheta, a gente já usou durante um bom tempo, estamos pensando em voltar a usá-la, né? Mas o que nos traz aqui é o bate-papo a respeito do que a gente anda fazendo ultimamente, né? E nós fizemos no final do mês passado e esse mês, até então, publicações a respeito da história. A gente quer dividir com vocês um pouco do conhecimento que a gente tem, que a gente pesquisa também, que todo dia está aprendendo, né? Você não vai só adquirindo, porque você também esquece, mas você tem que buscar mais informações, né? E todo dia estou aprendendo, né? Mas final do mês passado nós começamos a falar sobre um pouco de geopolítica. Mas para você entender um pouco de geopolítica, você tem que entender um pouco sobre os locais, as histórias, né? Os acordos, né? As facilitações, os interesses. No fim, a geopolítica, ela define bem isso, né? Nós já fizemos no último comentário uma boa similaridade dessa situação. Então, nós já falamos aqui sobre Império Japonês, Império Chinês, Império Russo, né? Império Mesopotâmico, os egípcios, né? Os cartagianos, né? Lá do pessoal de Cartago, né? Falamos sobre Roma, falamos sobre Grécia, né? Falamos sobre Napoleão, falamos também sobre o Oriente Médio, né? Os muçulmanos, né? No Império Bizantino. Então, é bastante coisa, né? Aí, esse mês, nós falamos sobre os nossos vizinhos, né? Os países aqui da América do Sul. Uma série deles vocês já viram nas postagens que fizemos, né? Argentina, Uruguai, Chile, Venezuela, etc, né? A última delas foi agora num pacote só, Equador, Bolívia, Colômbia e as Guianas, né? As Guianas. Então você tem a inglesa, né? Que é a Guiana normal hoje, a francesa e tem Suriname, né? Bom, e a gente vai aprendendo todo dia tem uma coisa interessante, a gente já andou comentando nos vídeos anteriores, né? Anteontem começamos a falar sobre um dos maiores impérios já existentes, que é o Império Britânico, né? Então a gente começou a falar com a origem da língua inglesa, né? Porque já tem uma miscelânea de invasões na ilha lá, e para que houvesse essa língua, a origem dessa língua, houve uma série de junção de várias outras línguas, porque houveram, né, muitas invasões na ilha, e disso aí saiu a origem dessa língua, né? E ontem nós já começamos a falar sobre o Império Britânico, propriamente dito, né? Bem, a gente vai continuar sobre vários outros países, né, que interessa a gente ter conhecimento. Ainda tem que falar sobre a Índia, sobre a Indonésia, né, sobre mais alguma coisa sobre os Balcãs, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tem uma série de conflitos que são históricos, e tudo isso daí faz com que a nossa política atual seja assim bastante fragmentada, mas por ligações de interesses geopoliticamente falando, tá? Bem, gente, então a gente vai continuar esse bate-papo. Mas eu achei um artigo aqui interessante. Eu tenho vários vídeos, né,
a respeito de outros assuntos. E um deles que me chamou bastante atenção, né? Eu gosto muito de falar sobre o cangaço, sempre estou ouvindo as coisas e acho super interessante as histórias a respeito lá do nosso Nordeste, aqui do Brasil, né? Nosso Nordeste. Mas os indígenas é uma coisa super curiosa, tanto é que no primeiro vídeo, né, que é essa live 70, quando a gente, tá vendo, nós estamos na 234, que foi na live 70. Só que nessa época a gente fazia live e tinha vários assuntos, principalmente técnicos. E aí o que acontece? Fica um pouco distorcido, né? Você vê que sempre em todas as publicações a gente sempre tem uma questãozinha de raciocínio, depois a gente tem um assunto de abordagem, né? Nesse caso aqui a gente está falando sobre resistência a materiais, né? Explicando alguma coisinha. E nesse meio do caminho a gente falava sobre a história dos indígenas. E começamos a falar exatamente na live 70. Deve ter umas 20 lives aí a respeito. Mas são partes que são entre, no máximo, de 10 a 15 minutos. Então, hoje, eu já vou separar essa live 70, o que importa, né? E vou começar a apresentar para vocês, muito provavelmente a partir de amanhã, tá? E é muito interessante. Então gostaria espero, né, que seja um assunto de muito interesse para todos. E realmente, porque, olha, vou dar um exemplo que inclusive foi citado nesse início dessa live aí. Foi o início do assunto sobre indígenas, né? Nós temos em toda a costa brasileira e interior brasileiro, né? Na época lá, o descobrimento do Brasil, né? Várias nações indígenas, né? Mas várias, né? Então a gente vai citar quase todas, quase não, praticamente todas elas, o que aconteceu, como que foi. A gente vai citar uma série de coisas. Então o assunto é super interessante, porque desde da origem lá na nossa escola primária, o que a gente aprendeu é quase nada, né? Praticamente nada. A gente sabia que era tabaoca, o que é cacique, o que é tupã, mas assim, muito superficial, extremamente superficial, né? Então a gente vai começar a argumentar isso nessas lives que a gente vai reapresentar para vocês, mas só o trecho dos indígenas, e é muito interessante. Só para dar uma palhazinha, como diz um spoiler, a maior parte das cidades do Brasil, estado de São Paulo, mas todas, a maior parte das cidades, rios, né, substantivos aí geográficos, né, tem um nome indígena e a gente não sabe o significado, né? Por exemplo, eu moro em Jacareí. O que é Jacareí, né? Tem Guaratinguetá, aqui no Vale do Paraíba, nessa região aqui, Guaratinguetá, Taubaté, mais indo para o litoral, Ubatuba, Caraguatatuba, Igaratá, aqui próximo de Jacareí, Mogi das Cruzes, né? Paraibuna. Então tem uma série de cidades e, se você for ver, cada estado tem pelo menos de 50% a 70% de nomes regionais, né? Nomes de localidades, né? Que são indígenas. Então é muito legal isso e eu acho que seria legal a gente... Tem alguém, meu cachorro, acho que ele tá doido pra sair ali. Tá bom, gente, mas a gente vai abordar esse assunto, a gente vai cortar um trechozinho do vídeo onde fala exatamente sobre
esse assunto, né, os indígenas brasileiros, né, os nossos, e como que foi a origem, quais são suas divindades, todas as nações de todo o Brasil, como isso foi, eles foram dominados, o que os bandeirantes fazem parte, o caminho do Piabiru, que chega lá nos Andes, levava até os Incas. Olha, é muito legal. Gente, eu espero que seja um assunto bacana e a gente vai reproduzir isso aqui para vocês somente dentro dessa fachazinha dos indígenas, para que você não fique com toda a live, as lives são longas. Um grande abraço, agradeço muito a atenção de vocês e até o próximo vídeo, que a gente já vai iniciar essa tirinha do vídeo, né, que vai falar exatamente sobre os indígenas. PT, saudações, tchau!